Falar sobre fracasso pode gerar um certo desconforto, ainda que seja parte do percurso de qualquer ser humano. Na perspectiva da Gestalt terapia, o fracasso pode ser encarado como um processo natural no nosso desenvolvimento e não como um rótulo definitivo. Aqui, não o vemos como um ponto final, mas como parte de um caminho de descobertas, ajustes e crescimento pessoal. Olá, bem-vindo ao meu canal. A Gestalt Terapia compreende que cada experiência é oportunidade de contato e aprendizado. Portanto, quando falamos em fracasso, não é para nos aprisionarmos em sentimentos de culpa ou vergonha, mas para olharmos para as circunstâncias que levaram a esse resultado indesejado. A pergunta principal passa a ser: o que posso aprender com isso? Muitas vezes, o que chamamos de fracasso é apenas a diferença entre o resultado que esperávamos e o que efetivamente conseguimos. Na visão gestáltica, existe a ideia de que cada momento tem sua função e cada experiência oferece um convite para ampliar a consciência de nós mesmos. Dessa forma, o fracasso pode se tornar um sinal de que algo precisa ser repensado ou ressignificado. Uma ferramenta interessante para lidar com o fracasso é assumir a parte que nos cabe, entender o contexto e perceber o que estava ao nosso alcance, mudar e o que não estava. Esse olhar mais consciente evita que caiamos em extremos, como o vitimismo ou a autodepreciação. Na Gestalt, acreditamos que cada pessoa busca satisfazer suas necessidades de forma criativa, dentro de suas possibilidades. Se algo não saiu como planejado, pode ser que os recursos utilizados não fossem suficientes ou que, naquele momento, não estivessem totalmente acessíveis. Olhar para esse cenário de modo compassivo ajuda a dissolver a ideia-processo e não de estrutura, saindo do lugar de sou um fracasso, e a substituir por tive um resultado diferente do que esperava. Um exercício para superar o medo do fracasso é se permitir experimentar mais, mesmo que haja riscos envolvidos. Na Gestalt, chamamos isso de autossuporte, que é a capacidade de encontrar em si mesmo a segurança e a confiança para tentar de novo. Assim, mesmo que algo não saia perfeito, a experiência de ter se arriscado já traz um senso de crescimento e coragem. Em grupo, podemos trabalhar a temática do fracasso de maneira descontraída, convidando os participantes a compartilharem histórias de fracassos que depois se revelaram como grandes oportunidades de mudança. É curioso como, ao ouvir relatos de outras pessoas, percebemos que o fracasso faz parte de todo o processo de evolução e que não estamos sozinhos nessa trajetória. Podemos também propor uma dinâmica artística, onde cada um pinta ou desenha o seu sentimento sobre fracassar. Talvez saia algo abstrato, talvez uma cena clara. O importante é entrar em contato com a emoção, reconhecê-la no corpo, na mente e no coração. Depois, podemos refletir em grupo. Que mensagem esse desenho me traz? O que ele me ensina sobre mim? Outro ponto crucial é identificar o que o fracasso nos faz sentir: tristeza, raiva, vergonha. Na Gestalt terapia, buscamos acolher essas emoções, sem reprimi-las ou julgá-las. Afinal, elas são sinais de que algo dentro de nós precisa de atenção. Acolher o sentimento de fracasso não significa se acomodar, mas sim respeitar o que surge para depois seguir adiante de forma mais consciente. O contato com o fracasso também estimula a humildade. Perceber que não somos infalíveis pode nos tornar mais sensíveis às vivências alheias. Quando reconhecemos nossas limitações, passamos a olhar para as limitações dos outros com mais empatia, criando uma teia de relações mais profundas e verdadeiras. Na Gestalt,
Há a ideia de que, às vezes, a nossa maior dificuldade está em lidar com os processos inacabados. Se não elaboramos bem um fracasso passado, ele permanece como uma marca, nos impedindo de arriscar novamente. Por isso, revisitar essas experiências no presente e resignificá-las é um passo importante para fechar esses ciclos. O simples ato de nomear o fracasso e como nos sentimos pode trazer alívio e libertação. O fracasso também pode ser visto como uma oportunidade de redescobrir prioridades. Muitas vezes, passamos tanto tempo seguindo um determinado plano que, quando não dá certo, precisamos parar e refletir. Será que eu realmente queria isso? Será que essa busca faz sentido para mim agora? Assim, o fracasso nos convida a reajustar a rota, se for preciso. Quando tentamos evitar completamente o fracasso, ficamos reféns do perfeccionismo e da ansiedade. Dentro da perspectiva gestáltica, não ter medo de errar é um sinal de saúde emocional. Aceitar o erro como parte do processo de aprendizagem é libertador e nos possibilita explorar mais o mundo ao nosso redor, de outras formas necessárias. É fundamental destacar que fracassar não diminui nosso valor pessoal. Uma decepção, seja profissional, afetiva ou pessoal, não define quem somos. A Gestalt Terapia nos relembra que somos seres em constante processo de formação e cada experiência, boa ou ruim, compõe nossa história. O fracasso é apenas uma peça desse quebra-cabeça complexo que é a vida. Um exercício simples para lidar com a sensação de fracasso é praticar a autorregulação emocional. Quando se sentir frustrado, respire fundo, observe como o corpo reage, tensão nos ombros, aperto no peito, etc. Ao trazer a atenção para o presente, você recupera a capacidade de escolha e consegue decidir como quer reagir aos pensamentos de derrota ou fracasso. Se o fracasso estiver gerando muita ansiedade, vale buscar o apoio de um profissional competente para cuidar da sua demanda. A partilha e o acolhimento podem amenizar a dor e oferecer novas perspectivas. Isso também possibilita perceber que as falhas nos fazem humanos e criam pontes de empatia com quem já passou por algo parecido. Dentro do contexto social, reconhecer o fracasso de forma saudável também abre espaço para criar relacionamentos mais honestos. Quando não temos medo de mostrar as próprias vulnerabilidades, convidamos o outro a fazer o mesmo. E nesse intercâmbio, aprendemos juntos a encarar melhor os reveses da vida, transformando-os em aprendizado coletivo. Para além do que falamos, o fracasso, pela lente da Gestalt, não precisa ser encarado como algo negativo, mas sim como uma interrupção momentânea do processo de satisfação de uma necessidade. O grande desafio é usar essa interrupção como um ponto de inflexão em que nos perguntamos: de que forma posso realinhar minha energia para seguir adiante de forma mais autêntica? Por fim, vale lembrar que fracassar é humano e muitas vezes inevitável. A Gestalt Terapia nos convida a acolher a experiência sem fugir dela ou ficar paralisado. É um convite a permitir que cada fracasso sirva de fonte de autoconhecimento, crescimento e autorrespeito. Dessa forma, aprendemos a cair e a levantar, sempre com mais consciência e leveza, fazendo do fracasso uma força motriz para a nossa evolução. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.